O Inter encontra uma dificuldade muito grande no mercado de transferências e a busca é por a principal carência do time de Roger Machado. Estou falando de zagueiros e a falta de perspectiva de reforços para esta posição. Enquanto isso, o técnico colorado organiza o primeiro time titular de 2025, que poderá ser visto na quinta-feira no amistoso contra o México. E também, obviamente, na estreia do Campeonato Gaúcho contra o Guarani, lá em Bagé. Te conto tudo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, a gente tem muitas coisas para conversar sobre o Internacional que não está se movimentando tanto assim no mercado, mas tem um motivo, tem uma razão para isso. Eu quero destrinchar os temas aqui neste conteúdo que tem o apoio da Zapay. Você já conhece a Zapay? Você já baixou o app da Zapay? Então faça isso agora, porque lá na Zapay você quita todas as pendências do teu veículo, seja ele carro, moto ou até mesmo caminhão, IPVA, licenciamento, multas, tudo de forma parcelada no cartão de crédito, uma parcela a perder de vista e com um valorzinho que cabe no teu bolso. Então a Zapay é minha parceira aqui no canal e você lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Baixa agora o aplicativo que está disponível na descrição aqui do vídeo. Turma, quero falar com você sobre zagueiros, porque é a minha preocupação dentro do mercado do Inter. Estou gostando dos movimentos que o Inter está fazendo, são pontuais, é verdade, e diz muito, né, sobre a situação financeira que o Inter está. Já falei com algumas pessoas, né, que têm trânsito dentro do vestiário, ou próximo disso, já que os dirigentes, num geral, e aqui eu falo, Barcelos, Bisol, D'Alessandro, Mazuco e outros vice-presidentes adotaram a lei do silêncio. É impossível você conversar com um dirigente do Inter hoje, a não ser pelas vias oficiais, né, dentro do que a gente pode fazer, né, previsto pela assessoria de imprensa do clube. Mas o que se fala, tá? Que o grande problema do Inter no mercado tem sido o fluxo de caixa. E até por isso, né, o projeto das debêntures era tão importante. O Inter teria o dinheiro à mão, né, os 200 milhões à mão, para conseguir, né, quitar as dívidas, né, mais urgentes assim do Inter, né, que já estão batendo na porta e que o Inter não tem mais como postergar, e aí conseguiria ter um fluxo de caixa melhor, né, porque hoje o que está entrando já está saindo, né, e o Inter não tem dinheiro na mão, né, a curto prazo para colocar, né, a janela de transferências. E aí, um dos principais problemas é na zaga, né, o Inter procurou diversos jogadores para o setor de defesa, e eu cito aqui dois que eram os preferidos, tá, do Roger. William Rocha, do CSKA Moscou, e o Juninho, jogador que pertence ao Midland da Dinamarca. O Juninho ainda não dá para descartar, talvez nem o William Rocha, tá? Mas são negociações que vão demandar um pouquinho mais de tempo, porque tanto os russos quanto os dinamarqueses, eles querem dinheiro à vista. Até topam parcelar o valor, mas não a totalidade. Eles querem uma entrada e o parcelamento. E o Inter hoje não tem condições de fazer isso. E até por isso, né, não estamos vendo zagueiros próximos de reforçar o Inter, como é o caso aí do Vitinho, que já chegou, né, emprestado pelo Dinamo de Kiev, o Ronaldo, que chegou livre no mercado, o Carboneiro, que está chegando também emprestado. Então esses são os movimentos que o Inter vai fazer. Só que vamos lá, né? O Carboneiro é um jogador que está sem espaço no Racing. O Ronaldo estava livre. O Vitinho ia sair do Bragantino. Tirar jogadores titulares, né, dos seus clubes hoje é uma tarefa muito difícil para o Inter, né? Pelo fluxo de caixa, pela falta, né, de dinheiro. Então, talvez esta seja uma contratação que vá demorar. E ela é prejudicada, óbvio, né? Porque o Inter tem pressa, os clubes sabem disso, e o Inter vai iniciar a temporada sem o Rohel, né, que tem hoje um problema na mão e está fora, por exemplo, do amistoso contra a seleção mexicana até segunda ordem. Então, há um caos, né, entre aspas, aqui para não gerar crise, que não é a minha ideia com esse vídeo. Eu estou contextualizando para vocês o porquê, né, do Inter estar demorando tanto para conseguir, né, estas contratações importantes dentro do mercado de transferências, tá? E a zaga é uma prioridade, mas o Inter não está conseguindo neste momento por falta de fluxo de caixa. Enquanto isso, aqui no CT do Parque Gigante, o Roger segue, né, o final da pré-temporada, na verdade, muito mais, né, sob comando do Paulo Paixão, mas há trabalhos também com bola neste momento comandados pelo Roger e há um indicativo, né, de time titular
para esse começo de ano, né? Falando do amistoso contra o México na próxima quinta-feira. Existe a possibilidade de um novo jogo treino ou amistoso contra uma equipe do interior do Rio Grande do Sul no CT, na sexta-feira, para jogadores que não atuarem contra o México, e aí sim será finalizada a preparação colorada para o começo do Gauchão, que começa para o Inter lá no dia 22, que é uma quarta-feira, no Estrela d'Alva, em Bagé. E aqui tem alguns problemas, a gente já falou, né, sobre a ausência do Rocher, que tem uma tendinose, o Bruno Tabata com desconforto muscular, o Gabriel Carvalho que fraturou, né, o quinto metatarso do pé esquerdo, e também sobre o Rohel, são 4. O Bernabé não chegou ainda, então também deve desfalcar o Inter nesse primeiro momento. Fora o Prado e o Matias, então estamos falando de 7 jogadores a menos neste começo de temporada. E aqui tem algumas situações, tá? Neste primeiro momento, sem o Tabata e sem o Gabriel Carvalho, o Roger pode mudar um pouco a característica do time, né? Com um centroavante e 2 pontas. Wesley de um lado, Vitinho ou Wanderson do outro. Se for o Wanderson na esquerda e o Wesley na direita. Se for o Vitinho na direita e o Wesley permanece na esquerda. Existe a possibilidade de uma chance ao garoto Pablo, na lateral esquerda, jogador, né, que veio do Sub-20, foi promovido pelo Roger, cria da base do Vasco da Gama, passou pelo Cruzeiro e chegou no Inter no ano passado. Mas também o Brian Aguirre, né, o Café Aguirre, lateral que veio do Lanús, vem treinando como lateral esquerdo porque ele já jogou desta forma no clube argentino. E existe uma outra possibilidade, a entrada de das principais promessas do Inter e que vem se destacando na pré-temporada. Estou falando de Iago Noal, que é visto como uma das principais joias do Inter neste momento, após o Gabriel Carvalho já ser vendido ao Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. O Noal é o próximo, ou o Ricardo Matias, né, que está na seleção, mas o Iago tem mostrado personalidade no dia a dia dos treinos, tem feito alguns golaços e o Inter tem colocado aí nas redes sociais, e é um nome que pode compor este meio campo, com Fernando, Maia, Iago Noal, Alan Patrick, Wesley e Borré. Pode acontecer, né, do Iago jogar um pouquinho deslocado para a direita, mas não como um jogador aberto, mas um tripé, né, de volantes, o Alan, né, por dentro, o Wesley como segundo atacante ao lado do Borré. Pode acontecer? Pode. Também é um período, né, para o Roger testar algumas formações. Nem citei o Ener Valencia aqui, por exemplo, que também pode aparecer nesse time, por mais que o Roger já tenha dito, né, que para jogar Valencia e Borré juntos precisa de uma estrutura um pouquinho mais forte de meio. Então daqui a pouco Fernando, Rômulo e Maia, né, Alan sem o Wesley, Ener e Borré, pode ser também. Então são dúvidas que tem o técnico colorado. Tá certo? Turma, se você tá vendo esse vídeo logo que eu larguei, tem jogo da Premier League, tá? Agora rolando. Fiz a minha fezinha lá na kto.bet.br, vitória do West Ham, vitória do City, vitória do Liverpool, vitória do Chelsea. Isso deu uma odd de 11, tá? Então vai lá, palpita. Mas se você tá vendo um pouquinho mais à noite, tem Campeonato Carioca, Botafogo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Tem também, né, Campeonato Paranaense com o Atlético Paranaense em campo contra o Rio Branco. Então tem o começo dos estaduais, a bola já está rolando, faz o teu cadastro e verifica a tua conta em kto.bet.br. É muito rápido e lembrando, né, a KTO passa por um processo de regularização aqui no Brasil, então, né, tudo é um pouquinho mais burocrático, como tudo no Brasil, mas vale você estar junto com a KTO nesse momento. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!